Imaginem vocês que Sabrina foi convocada para ser julgada pelo próprio diabo por o rejeitar no altar. Oi, gente, ainda mais antes de falar desse julgamento que eu não queria participar de jeito nenhum, se inscreva aqui no canal e já deixa seu like. Pra quem não sabe, a Sabrina, ela é meio humana e também bruxa. O nome da Netflix é O Mundo Sombrio de Sabrina. E o que acontece é que no episódio 2, ela está para se juntar ao próprio capiroto, só que na hora que ela está indo lá no altar para assinar, que tem que fazer isso para poder ter a sua alma vinculada a ele, ela acaba sumindo, desistindo. E o que acontece depois disso? Ela chega na escola e o próprio acaba possuindo o seu coordenador e ameaçando, dizendo que ela deveria fazer isso, que foi terrível ter o abandonado desse jeito. Senhor das Trevas, ele possuiu o diretor Hawthorne e me ameaçou na sala dele. E ela achou que só ficaria assim. Porém, as coisas mudam quando ela é convocada a ir a um julgamento como réu, dizendo que ela sim tem que participar da própria seita, grupo ali, e também ir para a escola de bruxos e se tornar imortal, porque ela ainda é mortal. Tem que ver para que lado que ela vai querer estar. Será julgada e avaliada na frente de todo o Coven. E ela se nega na hora, porém muda de ideia quando sabe que tanto a Zelda quanto a Hilda Spellman, que são as suas tias, já que seus pais faleceram, foram também chamadas e pior, perderam seus poderes, vão envelhecer a cada tempo até o final da audiência. Então quer dizer que ela é obrigada a ir ou vai ver seus familiares falecendo. Retiraram nossos poderes, seremos julgadas também. Bem preocupada, conversa até com seu amigo que é feiticeiro e ele diz pra ela, tem um tal de Daniel, que ele é advogado das artes das trevas, da bruxaria, e ele sabe como pode resolver isso. Eu acho bom você ir visitar, ver o que vai acontecer. Mas quando chegar lá, é dito que ele desistiu dessa vida e que não vai de jeito nenhum entrar naquele julgamento. Ela fica desesperada porque já era aquele dia. Ela não tem uma semana, um mês, um tempo para poder se preparar. E preciso de um advogado para confrontar o diabo. Eu não pratico mais. Eu acho pouquíssimo. Porque aqui, quando a gente vê o que tá sendo... Porque aqui, quando a gente vê o que tá sendo discutido, é um contrato, um acordo mesmo entre eles, e é o Código de Processo Civil que fala sobre isso. E lá você tem um tempo pra fazer a sua defesa, existem até 15 dias pra isso. Mas aqui já vimos que é diferente do Brasil, porque sim, eu vou analisar tudo como se a gente estivesse aqui no nosso país. Eu tenho que estar no tribunal hoje, daqui a algumas horas. E quando ela está lá, sem ninguém para poder a defender, e o que eu acho é que ela deveria sim ter direito a um advogado, com anulação, ou dizer se é válido ou não. E o bom é que chega o próprio Daniel, ainda bem. É meu advogado, tia Zelda. O juiz que estava representando o próprio Demo e também o sacerdote, que era o advogado de acusação, já estavam começando ali a comentar que ela fez errado, que deveria ter assinado e parará, mas deram tempo para ela poder conversar com o seu procurador, e lá as tias aceitam, e o que eles têm que fazer naquela hora é debater entre si. Tem um tempo entre eles, começa primeiro a acusação, que sim, é na ordem correta. Sabe o que quebra de promessa significa? E é tudo feito na hora que eles estão pegando o depoimento da própria ré. O que aí, nesse caso aqui no Brasil, não poderia. Ela deveria ser interrogada depois do próprio ofendido, que seria o cara lá de baixo. O que não vemos até agora, infelizmente, ele não está presente. E é por isso que temos ela ali na cadeira. E o que é falado, ela fez uma promessa de que ia se juntar a ele, e na hora certa deu para trás, e que isso é muito errado, porque seria comparado a noiva abandonar no altar o noivo. A mesma coisa, é como se ela já estivesse vestida, tudo pronto, a festa, a comemoração, mas na hora não aconteceu. Aí no momento da consumação, você fugiu. E eu tenho que falar sobre isso, além de, claro,
ter as provas de que eles iam fazer algo desse tipo, quando você está no cartório, finalmente se unir a outra pessoa, não pode demorar, falar não, depois sim, ficar em dúvida porque o juiz de paz não vai aceitar. Aquilo ali não vai acontecer e é a mesma coisa que a própria protagonista fez. Por isso já não seria válido de cara, mas o Daniel resolveu apontar para as pistas, o que tinha ali, contribuir para a teoria deles, e o que foi mostrado era um livro em que tem todos os nomes e assinaturas que deram a sua alma para ele. E ali estava a própria rúbrica da Sabrina. E vemos que era muito antigo e a data era de 3 dias depois do nascimento dela. E ela se depara com algo que decepciona muito, de que o pai dela próprio a vendeu pro Anjo Caído e que ela só teria que confirmar aquilo. Sabrina Spellman. Assinou o nome dela no livro da besta. E não contaram nem sua tia que sabia, ninguém. E aquilo foi terrível porque ela se sentiu em dúvida sobre. E também até o próprio advogado ficou pensando no que ele ia fazer. Como estamos falando do Código Civil, para se ter um acordo, mesmo sendo seu pai, principalmente por conta de algo assim, deveria ter também autorização da mãe, o que não existia. Já tinha me penhorado pro Senhor das Trevas, feito um carro usado. Mas pelo menos tem alguma ética nesse submundo, porque eles queriam que ela pelo menos aceitasse antes de ser imortal, ter que ir para a escola. Estão fazendo julgamento para isso. Então, a defesa comentou de que ela ainda não é uma bruxa totalmente, tem a sua parte humana e que poderia provar que ela não teria ainda feito pacto totalmente com o próprio diabo. Não sei se vocês entenderam, que eles alegam que ela já fez a promessa, fez tudo, que estaria sim naquela seita, mas que só faltou um detalhezinho. Se uma marca for identificada, este julgamento continuará sem interrupção. Ela pede para pensar sobre isso, a audiência foi adiada, que pode acontecer, e na mesma hora ela tenta procurar alguma marca, bem como seus familiares, mas disseram que não, e é por isso que ela decide que vai seguir com aquilo e negar o acordo do próprio padre de que teria que ser imortal, ir frequentar aquele colégio e que poderia visitar os seus amigos vez ou outra, não teria mais aqueles 300 anos queimando no inferno, como eles comentaram. E como isso foi recusado, ela teve que se submeter àquela vergonha toda. E tava quase na hora. Fosse a própria Hilda Spellman para chegar na hora com um documento. E ali descobriram que a sua mãe a batizou na igreja. E com isso é como se ela já tivesse concordado em ser da igreja católica e não se render ao submundo. É totalmente o plano do próprio cara lá de baixo. O que também eu optaria a ter sido batizada, porque foi feito antes da própria assinatura do pai. E foi celebrado de maneira correta, como a gente conhece. Contrato legal, autenticado e datado dia antes de Edward Spellman escrever o nome de sua filha no livro da besta. Ficaram em dúvida, chegaram até a conversar em particular, o padre, próprio autor da causa. E eles pegaram e comentaram assim: dessa vez você pode ter a sua vida humana, é mortal, mas precisa frequentar a escola. O Tribunal Infernal de Greendale decreta que Sabrina Spell deve manter sua vida mortal. Eu aceito. Eu achei bom que ela tenha feito o acordo, porque também é algo sobre alma, um direito que é da pessoa, é inegociável, também pelo nosso próprio código. Mas é isso. Muito, muito obrigada para quem chegou até aqui. Beijo.